Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou contar como o Galaxy S21 Ultra foi do pior ou um dos piores aparelhos com Android que eu tive até praticamente o melhor nos últimos tempos, tá? Então realmente foi um aparelho que cresceu aí nas atualizações, ele foi melhorando e hoje ele dá gosto de usar. Realmente está um aparelho super estável e super legal. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então assim, esse aparelho eu comecei a utilizar em substituição do Note 20 Ultra e no começo acho que o grande ganho que eu senti foi justamente esse que eu mostrei para vocês. O sensor de impressão digital aumentou de tamanho, então a taxa de erro praticamente ficou em zero. Claro que com o Note eu fui acostumando, gravei várias vezes o mesmo dedo, mas eu fui acostumando ali com a posição e as coisas foram melhorando com o tempo. Mas nunca foram perfeitas e a taxa de falha era muito grande. Então isso foi uma primeira grande satisfação, tá? Como usuário de Note, eu gosto do aparelho um pouco mais largo e esse aparelho aqui, ele entregou o corpo um pouco mais largo, nem tanto quanto o Note, né? Mas ele tem uma aparência um pouco mais quadrada e não mais ali tão estreita quanto o S21 Plus, por exemplo, tá? O S20 Plus. Então, gostei da proporção da tela. Aqui, em questão de posicionamento, de câmera e mesmo design, eu achei que ele realmente ficou muito bonito, gostei da cor do aparelho e assim, em linhas gerais, eu gostei, fiquei bem satisfeito, achei até ele mais bonito do que o Note, não senti tanta falta assim. Bom, quando eu peguei esse aparelho, o que eu comecei a perceber? Ele esquentava, que isso todo mundo comentava, uma coisa absurda, principalmente para gravação de vídeos. Era impossível utilizar o aparelho. Para games também eu sentia que ele aquecia muito num prazo super curto e aí era praticamente impossível de usar, porque assim, claro que com a capinha, principalmente essa capinha que eu costumo usar, ela não ficava tão absurdamente quente, não transferia tanto calor para a mão, mas mesmo assim era desagradável de usar, não era um aparelho bom e muitas vezes acabava reduzindo a velocidade do jogo ou travando a gravação dos vídeos. Então este foi o pior momento deste aparelho. No primeiro até o segundo mês de uso, era um aparelho terrível, chegava muitas vezes a bater o arrependimento da compra, só não acabava totalmente com o arrependimento da compra por conta do zoom. O zoom de 3 vezes e de 10 vezes ótico, tá? Então realmente era um negócio que eu tinha muita vontade de utilizar e gostei bastante, achei super útil, viajei, consegui tirar fotos, aquela famosa foto da lua, então assim, realmente foi uma utilização bem interessante e gostei bastante. Nos últimos meses ele acabou recebendo umas 2 atualizações e depois dessas atualizações esse aparelho foi da água para o vinho, tá? Ele não esquenta mais como esquentava, mesmo usando sem capinha, você sente ele morno no máximo, dá para gravar vídeo em 4K 30 frames, que é o que eu costumo fazer, tranquilo, sem travamento, sem superaquecimento, consigo jogar por muito tempo aqui o jogo que eu quiser, também sem nenhum aquecimento absurdo, aquecimento dentro do normal e sem nenhum travamento. Então a sensação é de que nem parece que ele está com o processador Exynos, né? Então é até engraçado. Eu sinto ele estável, ele é bem interessante de usar e virou um aparelho bem mais útil, bem melhor do que era antes, tá? Então, no final das contas, aquela história, muitas pessoas ficam com receio das atualizações, acham que pode estragar o aparelho, pode deixar lento, muitas vezes acontecem problemas assim, já no passado, né? Hoje eu acho que é menos frequente, mas chegou a acontecer várias vezes não digo estragar, mas deixar o aparelho um pouco mais lento por um tempo, até a nova correção, né? Mas no final das contas, eu acho que vale muito a pena você fazer as atualizações, porque o aparelho ele vai melhorando com o tempo e no caso desse aqui, ele foi salvo por 2 atualizações, foram 2 na sequência que corrigiram praticamente todos os grandes problemas desse aparelho, deixando o aparelho super legal para o uso. Hoje eu diria que apesar do fato de que eu ainda tenho que usar
a canetinha é menos capaz, né, e a canetinha fica fora aqui do aparelho, né, eu tive que comprar uma capinha para usar caneta e tal. Mesmo assim, eu sinto que ele é um aparelho muito mais legal do que o aparelho, o Note 20 Ultra. Eu sinto ele mais estável, esquenta menos, a bateria dura mais, então no conjunto, o zoom da câmera, né, o modo macro ali, assim, no conjunto eu sinto que, apesar do problema, que ainda é um problema para mim, tá, de não conseguir colocar a canetinha dentro do aparelho, eu acho que no conjunto ele é um celular melhor do que o Note 20 Ultra, tá? Ele ganhou em bateria, 500 mAh, ele ganhou a velocidade de tela, tá super legal, tá super redondo, tá bem interessante sem ser gastão, tá? Eu acho que até ficou um pouquinho melhor, dá a impressão. Aquecimento, ele aquece menos do que o Exynos do Note 20 Ultra, então no final das contas, né, eu acho que os ganhos foram maiores do que as perdas. Por isso que eu falo que esse aparelho foi da água para o vinho. Ele chegou um aparelho que não era nem água, na verdade. Ele chegou um aparelho ruim, né? Um aparelho que aquecia, um aparelho difícil de usar, um aparelho que, assim, eu sofria para gravar vídeo, eu sofria para jogar, e depois de uns 3 meses de uso, mais ou menos, eles conseguiram corrigir absolutamente tudo nesse aparelho. Claro, nada é 100% perfeito, mas hoje ele é um aparelho praticamente sem nenhuma falha comprometedora. Hoje, mais do que nunca, dá para recomendar numa boa esse aparelho, porque é um aparelho que não vai te deixar na mão. É claro, né? Tem esse inconveniente aí da canetinha, mas eu acho que dá para trabalhar com isso, comprar canetinha à parte ou levar na mochila, né? Fazer alguma gambiarra aí para levar, ou a própria capinha mesmo, né? A capinha que não é das melhores, aquela de silicone. Então, assim, dá para resolver o problema, tá? Eu acho que no final das contas, o fato dessa canetinha não estar dentro do aparelho e não ter os comandos que tem na canetinha do Note de verdade, né, o raiz, eu acho que apesar disso, você ganhar um aparelho mais estável, que aquece menos, com mais bateria, com câmera com muito mais zoom ótico, zoom de 3 e zoom de 5 ótico, e ainda uma bateria maior, um modo macro melhor. Então, no final das contas, eu acho que aqui nesse aparelho eu tive mais ganhos do que perdas quando comparado com o S20 Ultra. E hoje, depois de alguns bons meses aí de uso, eu acho que dá para recomendar tranquilamente esse aparelho para quem quer fazer a troca. Muita gente gosta de trocar o aparelho todo ano, não vai ter linha Note esse ano, então de repente é uma boa para você encontrar um aparelho novo que pode ser surpreendente por conta dessas pequenas coisas que eu comentei, né? Que é uma lista de coisas que ele faz a mais, que eu acho que são mais úteis do que os comandos com a caneta para passar um slide ou para aumentar um zoom, mudar o modo de câmera, sabe? Isso eu usava muito menos do que uma bateria maior, do que um zoom ótico de 10 vezes, do que o modo macro mais competente. Então, fica a dica aí, e esse aparelho realmente foi da água para o vinho em poucos meses, e temos que bater palmas aí para a Samsung, que realmente conseguiu salvar o software desse aparelho e deixar ele um aparelho super útil, super legal. Bom, pessoal, então assim, a única questão que acaba ficando é aquela, né? Por mais que eu seja usuário há anos da linha Note e ainda sou assim super fervoroso defensor de ter a canetinha dentro do aparelho, eu comecei a me questionar se realmente eu precisava disso, se realmente isso fazia tanta diferença quanto essas outras coisas que eu citei. Claro, se o Note de 2022 aí, ele chegar no mercado com um zoom ótico maior, se chegar com as coisas que foram implementadas aqui, uma bateria melhor, tal, pode ser que ele se torne tão bom ou melhor do que essa opção, mas hoje, colocando na balança, eu prefiro ter zoom ótico, eu prefiro ter mais bateria, eu prefiro, sabe, ter, mesmo que uma canetinha meio na gambiarra, pelo menos eu tenho a canetinha, eu consigo utilizar. Então, no final das contas, eu acho que
foi uma troca bem interessante. Eu troquei coisas que eu usava com baixa frequência, né, que é o clique ali para você poder mudar um slide e tal, que neste momento, né, com pandemia eu estava usando em baixa frequência, por coisas que eu uso muito mais, como o zoom e o modo macro, tá? E uma bateria, claro, bateria nunca é demais e quanto maior, melhor, tá? Então é isso, o aparelho realmente melhorou e eu acho que hoje, mais do que nunca, quem está pensando num top de linha, eu acho que tem que ir para ele e não para o Note 20 Ultra, tá? Fica a dica, o S21 Ultra pode ser uma excelente compra para quem quer um top de linha completaço. Claro, vai ter que pegar a canetinha à parte, mas de resto é um top de linha super completo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.